Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso preparatório para o vestibular do IFBA. Na última aula nós falamos um pouco sobre o feudalismo, por que ele aconteceu, nós falamos sobre as invasões bárbaras, falamos sobre a oportunidade cultural que teve ao redor disso e como isso criou uma cultura estagnada e como a Europa ela era considerada a periferia do mundo, porque o resto do mundo avançou enquanto ela não avançou. E esse período foi conhecido como período de trevas, em oposição ao iluminismo, ao renascimento, que são coisas que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Nós estudamos também por que nós estudamos o feudalismo, já que quando nós somos descobertos, entre aspas, bem grandes, quando o Brasil foi descoberto, eles trouxeram a cultura feudal para nós. Tanto que no Nordeste nós temos uma cultura, começamos com uma cultura bem parecida com a cultura que existia lá, onde tínhamos o domínio muito grande da Igreja Católica, tínhamos senhores feudais, donos de terras, que até hoje influenciam muito na economia e na política do país, mas que já influenciaram bem mais na época do café com leite. Tínhamos também nesse período soldados, que mais para frente viraram os capangas, revoltados, que são conhecidos como cangaceiros. Então, nós tínhamos uma estrutura bem parecida com a estrutura medieval, onde vivíamos em comunidades rurais, isoladas e tudo mais. Enfim, e por isso nós estudamos, e grande parte dessa cultura medieval foi trazida para o Brasil e aqui transformada, com as culturas que existiam aqui, transformada no que nós somos hoje, tá bom? Por que acabou o feudalismo? Uma, porque as invasões bárbaras diminuíram, e isso deu coragem para as pessoas saírem dos feudos. Isso foi o que nós estudamos na última aula. A burguesia, as vilas, as feiras e o comércio fez com que o feudalismo acabasse. Também, houve muita fome. Por que houve muita fome? Desastres naturais. Várias coisas aconteceram, influenciaram para que houvessem períodos de fome muito grandes, e períodos de fome geram revoltas. E essas revoltas geralmente eram contra o governo. Uma catástrofe que foi terrível, que até hoje é muito bem lembrada, é a peste negra. Foi algo que influenciou também para que houvesse o fim do período medieval, do período dos poderes dos senhores feudais. E a Guerra dos 100 Anos, que foi entre a Inglaterra e a França, que causou, como o próprio nome já diz, 100 anos é muita coisa, causou muita destruição, e uma guerra ela sempre causa dinheiro, vidas e esforço de um país. É algo muito complicado, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a Idade Moderna, é um período muito empolgante de se viver. A Idade Moderna foi aquele período onde houveram grandes descobertas, entre elas o Novo Mundo, nós, o Brasil. Então o que acontece? Eles foram tomados de uma sede de conhecimento, de uma sede de buscar coisas que eram proibidas, coisas que eram desconhecidas. Então, que tipo de descobertas foram feitas? Foram feitas descobertas na ciência, porque eles saíram daquele domínio que a Igreja Católica fazia, de que você não podia estudar nada fora do conhecimento teológico, e dentro do conhecimento teológico você não podia estudar nada que fosse contra o que eles falavam. Então, era algo muito restrito, muito fechado, não só pelo domínio que a Igreja Católica exercia, mas também pela falta de condições que ela dava, porque ninguém naquela época sabia ler, sabia escrever, ninguém que eu falo a maioria da população. Os nobres tinham acesso à escrita, mas mesmo assim eles eram enredados numa coisa política, onde eles não podiam combater muita coisa, certo? Então, começaram a descobrir novas coisas. Por exemplo, eles começaram a dissecar animais para ver o que existia lá dentro do animal. E isso foi um avanço enorme para a medicina, para a biologia e para muitas outras ciências. E também para os artistas. Houveram pintores muito famosos nesse período. Eles tiveram a oportunidade de estudar uma área, eu sou desenhista, eu posso falar sobre isso, de perspectiva, que é uma área muito interessante, onde você consegue tornar o desenho mais vivo por fazer ele ser tridimensional. Você consegue colocar uma linha do horizonte, você consegue deformar o objeto da maneira que nosso olho deforma. Nós temos um plano de visão na nossa frente e nós conseguimos distorcer as imagens para saber se ela está maior ou se ela está menor. Por exemplo, agora você está vendo uma mão minha grande e uma mão pequena, apesar delas serem do mesmo tamanho. E isso fez com que a gente tivesse grandes obras dentro da arte, como o Leonardo da Vinci, as coisas que ele conseguiu fazer. E além da pintura, ele também era engenheiro, ele também era muitas outras coisas.
Naquela época o conhecimento ele não era tão fragmentado, mas movido pela curiosidade, os estudiosos eles conheciam um pouco de cada área, eles conseguiam ligar muito bem essas coisas e assim surgiram novas invenções. Então a tecnologia avançou bastante nesse período. Foi criada a bússola, o astrolábio, que é aquele binóculozinho, sabe, que os piratas usam? Mais ou menos aquilo. Então, essas invenções, essas descobertas, como por exemplo o estudo dos céus, que avançou bastante, todas essas descobertas fizeram com que tivéssemos facilidade com navegações, por exemplo, e descobrir um novo mundo. Mas o ser humano, ele não deu um grande passo somente para fora dele, mas também para dentro dele. Dessa vez começou a surgir movimentos humanistas. O que seria um movimento humanista? O maior deles, o conjunto deles seria o Renascimento, né? O que seria esses movimentos humanistas? Seria a ideia da gente valorizar o homem, valorizar a razão humana, valorizar o conhecimento humano, né? Valorizar a natureza, sim, mas também nós. Né? Então isso fez com que a gente começasse quebrar o casulo que envolvia, né, a cada um dos seres humanos. Como assim um casulo? Nós não podíamos pensar nada que era bruxaria, né, que era errado, que era heresia. Então a gente começou a valorizar os desejos humanos de ser grande, de ser bom, de ser belo, né, de ter riquezas. Coisas que eram mal vistas começaram a ser repensadas. Então a humanidade estava vivendo uma época de transformação. Uma época de transformação não exatamente para coisas novas, porque nós tínhamos esses conceitos antes, como nós vimos lá no estudo de Roma, de Grécia, mas, de certa forma, novo para aquela situação. Né? Depois que você passa muito tempo fechado e finalmente você se abre para novas oportunidades. Um diferencial desse período foi a invenção da imprensa. Né? Um diferencial desse período foi a invenção da imprensa, que fez com que a gente pudesse organizar o nosso conhecimento em livros e divulgá-los em larga escala, como nunca foi vista antes. Para vocês terem ideia, antigamente os livros que suportaram o tempo, como por exemplo a Bíblia, ela foi passada de geração em geração, sendo escrita e reescrita, porque os papéis eles estragavam muito rápido, era muito difícil, não tinha como você imprimir. Você precisava realmente escrever manualmente, isso acarretava erros. Hoje nós temos várias traduções diferentes da Bíblia, com alguns detalhes importantes, alguns detalhes não tão importantes, mas alguns que geram muito conflito e divisões entre as igrejas. Por quê? Por causa de erros de traduções de copistas, que intencionalmente ou não alteraram a Bíblia. Ok, a ideia de renascimento traz a ideia de que algo estava morto e renasceu. Não tem como renascer se não tiver nascido, né? Então, o que renasceu? O que veio de novo para a Terra? Então, nós temos um período de trevas, que é chamado de Idade Média. Se é Idade Média é porque está no meio entre quê? Entre dois períodos de luz. O que seriam esses dois períodos de luz? Aqui seria a Antiguidade Clássica, onde nós tínhamos, por exemplo, a valorização da razão na filosofia grega. E aqui outro período de luz, que era o período onde eles estavam vivendo, a Idade Moderna, o período que nós estamos estudando agora, com o rompimento do Antigo. Então, foi um período de muitas revoluções e rupturas. É um período de grandes rupturas, onde você abandonava a tradição e começava um pensamento novo. Uma frase do período que ficou muito famosa é: que obra de arte é o homem? Começou a se pensar o conceito de homem. É interessante pensar que, às vezes, nós pensamos que homem é um conceito pronto. Existe o homem, existe a mulher e pronto, isso sempre foi assim. Mas o conceito de homem, ele muda, o homem, eu digo, a humanidade. Ele muda ao redor do tempo. Como assim? O conceito de homem para o grego era diferente do conceito de homem para o hebreu, por exemplo. Que era diferente do conceito de homem chinês, porque eles tinham mentalidade de como o homem deveria ser, de como era
o valor, a importância do homem diferentes. Né? E isso reflete um impacto muito grande na cultura de cada povo. Algumas coisas que trouxeram grande impacto foram o individualismo. Os artistas eles começaram uma coisa simples, mas que tem um grande impacto. Por exemplo, nessa época os artistas eles começaram a assinar suas próprias obras de arte. Antigamente a arte vinha de Deus e acabou. Então o artista fazia, ele não colocava assinatura em lugar nenhum. Tinha os traços característicos de cada autor, pelo qual nós podemos reconhecer as obras de arte dele, mas ele não trazia para si essa honra, como começou a fazer. Então o individualismo foi algo que surgiu, que fez com que os artistas eles começassem a se valorizar, e não somente a arte. O racionalismo é uma marca desse período também, quando a gente começa a valorizar a razão humana, em detrimento da revelação, por exemplo. A revelação pode vir ou não, mas independente disso, eu posso alcançar coisas com minha própria inteligência. Eu não preciso esperar que Deus me responda tudo o que eu preciso fazer. Eu posso receber uma resposta de Deus e ponderar sobre ela. Eu posso descobrir coisas sozinho, o que antes era considerado uma heresia, uma apostasia, algo errado. Como assim? Você tem que pensar o que Deus já pensou, está pensado e acabou, você não precisa pensar mais. E isso dava margem de erros de interpretação, porque é como se Deus dissesse uma coisa, aí você acha que Deus disse uma outra coisa, e outra pessoa acha que Deus disse outra coisa, e você ficava preso às interpretações. Que só quem podia pensar o que é que Deus estava dizendo ou não era a Igreja Católica. As pessoas comuns elas não podiam pensar sobre isso. Eles diziam que era perigoso dar a Bíblia para as pessoas pensarem. Isso foi alvo também de muitos conflitos. O naturalismo foi outra coisa que surgiu nesse período, onde nós começamos a estudar muito mais a natureza como ela é, descobrir leis e padrões. E tem muitos nomes que vocês conhecem que fizeram grandes avanços, grandes descobertas ou grandes obras durante esse período. Quer ver só alguns nomes? Michelangelo, Leonardo da Vinci, William Shakespeare, meu xará, Camões, Copérnico, Galileu Galilei. Se você acha que não conhece nenhum artista desse período, lembre do nome das tartarugas ninja. São quatro grandes artistas desse período. E esses artistas, eles tinham uma visão muito ampla. Eles não eram só pintores, eles eram pintores, escultores, engenheiros, filósofos e tudo mais que podia na época. Eles adquiriam muito conhecimento. Ok, vamos falar um pouco sobre as reformas religiosas que aconteceram nesse período. Então, o que nós estamos estudando, essa Idade Moderna, foi quando também o capitalismo dominou o mundo. O capitalismo não é a única forma de pensar e nós tivemos variáveis várias outras variáveis do capitalismo e também outras formas de pensar ao redor do mundo. O capitalismo também não é uniforme em todo mundo. Então, assim, como foi que o mundo inteiro se tornou capitalista? Isso é uma grande história. Mas alguns fundamentos vieram desse período, como por exemplo, quando começou o feudalismo, o poder começou a sair do rei e se centralizar nos senhores feudais. Esse poder teve que ir de volta para os reis. E é interessante que a Igreja Católica ela se tornou nesse período uma organização mundial, onde não havia, se eu não me engano, alguma outra organização mundial. Então ela era uma organização de muito poder, tinha muito dinheiro, graças ao prestígio que ela ganhou no Império Romano. Então a Igreja ela condenava o lucro. Como o mundo vai se tornar capitalista com uma igreja que domina tudo e que ela é contra o lucro? Se ela é contra o lucro, o poder dela teve que ser diminuído para que o capitalismo pudesse surgir. Então houve um choque entre os reis, entre os ricos e entre a Igreja Católica. Antigamente havia uma união. Por quê? Quando um nobre fazia algo de errado, os nobres costumavam fazer muitas coisas erradas, a Igreja Católica ajudava a manter o povo sem rebelião, já que os reis eles tinham
o direito divino de governar. Os nobres estavam ali porque Deus quis, sabe? Os servos eles tinham jurado com a mão na Bíblia de que eles deveriam servir aquela terra. Então a Igreja Católica, a religiosidade ajudava a manter aquele povo do jeito que estava. Mas agora a religiosidade estava atrapalhando a nova forma de ver o mundo. Era algo muito complicado, a Igreja se contra o lucro e a favor dos nobres, porque os nobres tinham lucro. Agora que os nobres não são mais os nobres de nascimento, os donos de terra, mas sim os novos nobres, são os burgueses, as pessoas que ganham dinheiro com o lucro. Isso é algo bem complicado. Outra coisa também é que os reis, eles começaram a retomar o poder central, mas eles tinham que se submeter e pagar imposto para Roma. Os reis não tinham isso com bons olhos. Então isso já aumentava a tensão. Então a Igreja Católica já estava num período complicado de sua existência. E algumas coisas da Igreja Católica também faziam com que as pessoas tivessem raiva dela. Por exemplo, existiam pessoas que compravam cargos. Eu quero ser padre, eu vou lá e pago e viro padre. Eu vou lá e pago e viro um nobre. Eu vou lá e pago e ganho cargos. Então os ricos tinham privilégios que os pobres não tinham, que eles não precisavam alcançar por esforço. Uma outra coisa era a venda de indulgências, a famosa terreno no céu. Você ia lá no padre, pagava, você ganhava um terreno no céu, você podia pecar à vontade. Isso é um grande problema. Como você pode pagar pelos seus pecados em dinheiro? E outra coisa também, durante as cruzadas, as pessoas traziam relíquias da Terra Santa. Se fosse pegar todos os pregos que foram vendidos durante a Idade Média e durante esse período, né? Se pudéssemos pegar todos os pregos que foram vendidos, dizendo que foram os pregos que crucificaram Jesus Cristo, durante toda a Idade Média, daria para crucificar muita gente, daria para crucificar um exército inteiro, porque as pessoas elas falsificavam relíquias religiosas, inclusive muitas delas, dessas relíquias controversas e duvidosas, foram feitas igrejas ao redor dessas relíquias e estão lá até hoje. Então é algo bem complicado. Essa venda de relíquias fez muita gente ficar com raiva. As pessoas pagavam muito dinheiro por uma relíquia e depois descobriram que ela não era bem verdadeira. Muito bom. Então uma das maiores revoltas que aconteceram, a primeira, grande revolta que aconteceu contra a Igreja Católica foi o luteranismo. O que foi o luteranismo? Lutero ele estava contra o Papa, as coisas que o Papa pregava, e contra Carlos V, que era o imperador da época. Lutero ele fez 95 teses, 95 coisas que ele discordava veementemente da Igreja Católica. Ele pregou lá na porta da igreja, onde todo mundo ia para a missa, e todo mundo viu esse desafio. Muito bom, então Lutero ele fez essas 95 teses e colocou na porta da igreja, onde todo mundo poderia ver. Então muitas pessoas começaram a questionar a Igreja Católica a partir de Lutero. A intenção de Lutero não era criar uma nova igreja, e sim reformar a Igreja Católica. Mas acabou que a Igreja Católica não quis. Então, isso aconteceu em 1517, e havia uma coisa política por trás. Quem apoiava Lutero eram os príncipes que queriam mais poder para si e menos para a igreja, os príncipes alemães. Lutero, ele questionava a Bíblia, por que a Bíblia não podia ter acesso universal? Por que as pessoas não poderiam ir diretamente na Bíblia e ler ela? Lutero fez uma tradução para o alemão, enquanto ele estava foragido, escondido da Igreja Católica. Ele também questionava a questão da salvação, que a salvação deveria ser pela fé, como a Bíblia dizia, e não pelo dinheiro. O celibato era outra coisa que ele questionava, porque, na verdade, a questão de os padres não terem filhos foi visto por Lutero como uma coisa extremamente prática. Se o padre ele casa, quando ele morre, a herança vai para os filhos dele, e a igreja vai diminuindo o seu domínio. Se os padres não casam, cada padre que entra na igreja traz consigo bens, e quando o padre morre, esses bens passam a ser patrimônio da igreja. Então, foi uma questão mais política do que religiosa para Lutero. O culto às imagens. A Bíblia ela condena a adoração de imagens, e Lutero questionou isso. Por que havia adoração de imagens dentro da Igreja Católica? Por fim, a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa nunca erra. Mas nós vemos na história, inclusive o Papa João VI, ele fez uma missa onde ele pediu desculpas ao mundo por todas as coisas que a Igreja Católica tinha feito de errado. Ou seja, uma prova de que os papas são humanos como nós, e que apesar de
muitos crerem ou não que eles têm um contato maior com Deus, de qualquer forma eles ainda são humanos, então eles são sujeitos a erros também. Ok, o luteranismo ele foi o primeiro, mas logo em seguida surgiu o calvinismo. O que foi o calvinismo? Foi alguém que também questionava a Igreja Católica, assim como Lutero, mas que, diferente de Lutero, tinha uma ideia completamente oposta de salvação. Enquanto a salvação em Lutero devia ser conquistada pela fé, a salvação com João Calvino estava predestinada. E você percebia se a pessoa já estava salva ou não pelo dia a dia que ela tinha aqui na Terra. Se ela tinha dinheiro, se ela tinha prestígio, é porque ela é uma pessoa salva. Né? Deus já está abençoando ela e vai continuar abençoando, porque Deus sabe de todas as coisas. Então essa ideia de João Calvino fez muito sucesso, porque ela justificava o lucro e estávamos indo para o capitalismo, então era necessário algo que justificasse. Muito bom, então o calvinismo ajudou muito no capitalismo, porque ele era uma teoria que dizia que os ricos eles foram predestinados a serem salvos, e por isso eles mereciam ter lucro, e por isso eles não precisavam fazer nada, né? Sem esforço eles seriam salvos, não importa o que acontecesse. E isso era uma teoria que, apesar de ser contra aquilo Lutero, propôs, ela ajudava muito mais no capitalismo. Então foi uma coisa que se difundiu bastante. Outra coisa que fez, outro movimento que teve muito impacto também foi o anglicanismo, onde Henrique VIII ele queria se divorciar da esposa dele porque a esposa dele era estéril, não podia proporcionar um filho homem. E como ele queria muito um filho homem, ele foi pedir ao Papa o divórcio, o Papa não concedeu. Como o Papa não concedeu, ele entrou em conflito com o Papa e acabou confiscando todos os bens, né, da Igreja Católica no governo dele, né, dentro do território dele, e criou uma nova igreja onde ele se proclamou um novo líder, que é a Igreja Anglicana. A Igreja Católica, ela vendo tudo isso, ela decidiu fazer uma reforma também. Ela não foi a reforma que Lutero pretendia, mas a Igreja Católica pensou, sentou e começou a avaliar todas as bases dela, tudo que ela acreditava. E em vez de mudar, ela decidiu reafirmar, dizer que ela estava assim certa e explicar os motivos. Então, em 1534 foi criada a Companhia de Jesus, que era um grupo, né, chamado também de jesuítas, que eles saíam pelo mundo pregando o Evangelho da Igreja Católica, ensinando por que eles estavam certos. Esse Companhia de Jesus exerceu um grande influência na história do Brasil, porque eles vieram para cá para descobrir se nós éramos ou não o Jardim do Éden. Afinal de contas, os índios andavam pelados, eram inocentes e viviam no paraíso, que era a mesma condição que existia no Jardim do Éden. E também descobrir se os índios tinham alma e se eles precisavam ser batizados. Quando os jesuítas chegaram aqui, eles descobriram que os índios eram pessoas como nós e também descobriram que eles conheciam as drogas do sertão. Então os jesuítas exerceram uma influência muito forte aqui dentro do Brasil. Em 1563, houve o Concílio de Trento. O concílio é uma reunião onde os católicos se reuniam para decidir algumas crenças. Num concílio desses, que chamava Concílio de Nicéia, foi onde eles decidiram quais livros iriam caber na Bíblia e quais seriam proibidos. Nesse concílio foi decidido também outros livros que seriam proibidos. Foi o Index Librorum. Isso aí foi uma lista negra de livros que deveriam ser queimados. Quem tinha esses livros era atacado, era morto, enfim, era contra a lei. Eles também criaram o Tribunal da Santa Inquisição, que foi um órgão repressor, um órgão que combatia qualquer heresia, que matava, queimava as pessoas na fogueira, né, dizendo que eram bruxas. Ou seja, de tudo isso nós confirmamos que a liberdade religiosa ainda não existia, que a liberdade religiosa ela não foi conquistada desse período. Isso foi só o começo das batalhas. O luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, eles surgiram sob muita pressão da Igreja Católica e era uma guerra, uma verdadeira guerra. Que até hoje nós temos preconceitos uns contra os outros com relação a crenças e tudo mais, ideologias. Entretanto, nesse período essas revoltas acabavam em fogueira, em morte e muita guerra. Uma coisa interessante, nem todas as igrejas elas surgiram desse período, nem todas as igrejas são católicas ou protestantes que saíram da Igreja Católica. Existe na historiografia na história das religiões, existe um termo que eu acho muito interessante, que é o cristianismo de fronteira. O que é o cristianismo de fronteira? Todas as religiões, elas começaram com base em uma revelação do divino. E a Igreja Católica e a Igreja Protestante, elas seguem uma revelação que foi feita há muito tempo atrás. O cristianismo de fronteira, ele recebe revelações agora, atualmente. São novas revelações. Então, se a gente olhar a Igreja
Ou os Testemunhas de Jeová, por exemplo? Eles são... Os Testemunhas de Jeová, eles acreditam que tem uma nova revelação para o mundo inteiro. Eles têm uma nova tradução da Bíblia, que é a Bíblia do Novo Mundo, e eles fazem um proselitismo, um trabalho missionário para pregar o evangelho deles. Outra igreja famosa que faz isso também é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como os Mormons. Eles creem que Deus se revelou a um novo profeta e que tem novas revelações também para o mundo, corrigindo erros do cristianismo moderno. Então, essas duas religiões citadas, elas não fazem parte do protestantismo, porque elas são novas religiões, né, recentes, têm cerca de 200 anos de idade, e elas receberam novas revelações de Deus. O cânon delas não está fechado, certo? Muito bom. Então nós vimos que a Era Moderna começou com grandes conflitos religiosos. Nós vamos ver na próxima aula outras revoluções também que aconteceram durante esse período. Então foi uma época de muita renovação de conhecimento. Nós vimos reformas políticas, reformas físicas, né, de fronteiras que foram redefinidas, e muitas outras coisas que aconteceram, reformas tecnológicas. Então, galera, estudem bastante, aproveitem o feriado, não deixem de estudar, curtam também, se divirtam e se preparem para a prova que está chegando, tá bom? Boa sorte, tchau, tchau, galera!